Olá pessoal do Hora Campinas, tudo bem? Mais um pouquinho de notícias aqui de Santiago nos Jogos Pan-Americanos 2023. Estamos chegando aí ao final da primeira semana de jogos por aqui. O Brasil continua em quarto no quadro de medalhas, atrás de Estados Unidos, Canadá e México. Até esse detalhe, essa questão das medalhas, a gente esperava um pouquinho mais, ali brigando mais acirrado com o Canadá, o que não vem acontecendo ainda nessa primeira semana, mas eu também acho muito relativa a questão da conquista de medalhas quando se compara as outras edições, não só em competições como os Jogos Pan-Americanos, mas em outras. A gente tem que levar em conta que são ciclos, nem tudo que está no papel, uma performance que a gente espera de desempenho do atleta muitas vezes não acontece e as condições são várias, né, para se chegar ao topo, ao resultado. Quando a gente olha, já finalizou a ginástica, já finalizou a natação mais uma vez cumpriu sua missão de medalhar para o Brasil no quadro. A ginástica já é uma realidade, é uma conquista, não é só uma conquista de medalhas de Pan-Americano e de um atleta, mas é um trabalho consistente de alguns anos que vem agora rendendo seus frutos, suas boas conquistas e vai concluir isso com Paris 2024. Então por isso que cada modalidade ela tem a sua realidade, a sua preparação, a sua intenção numa competição. Então às vezes é muito cruel a gente comparar edições e falar, mas nesse ponto lá em Lima 2019 no Pan-Americano já tinha tantas medalhas e agora não, tal modalidade foi melhor lá ou foi pior aqui. Mas entre uma competição e outra, um ciclo, tem muita coisa que acontece. São seres humanos, os atletas não são máquinas para serem um algoritmo exato. Então a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso também. Com relação aos resultados do Brasil aqui, e falando um pouco nessas comparações, o comportamento da torcida também tem pegado um pouquinho, principalmente nas redes sociais. As pessoas esquecem que atrás de uma medalha tem uma história, tem uma carreira, tem um ser humano, e atrás da derrota também. E aí falta um pouquinho de respeito, o pessoal... eu entendo o torcedor se decepcionar, ficar chateado, todo mundo gosta de ver a bandeira brasileira subindo no alto do pódio, a conquista, e a gente espera que o atleta venha para fazer o seu melhor e ele também. Só que nem sempre as coisas saem como planejado e nem sempre tudo está favorável e não é só performance, tem que entender que tem os outros países, tem outros atletas que também se preparam para isso, que seriam das competições se não fossem os ganhadores e os perdedores, todos eles fazem parte de um cenário para se ter uma história. Então, torcedor, eu entendo a sua frustração muitas vezes, mas lembre-se que tem ali um ser humano que se dedicou pelo seu país, pela sua nação, pela sua carreira. Ele não está aqui a passeio, ele está num momento muito importante da carreira dele, como qualquer outra pessoa em suas funções ou carreiras. Então, galera, de vez em quando, pensa um pouquinho antes do teclar aquela crítica que não é muito legal ao atleta. E o pessoal tem me perguntado como que está a estrutura aqui em Santiago para a gente da imprensa, como tem sido essa correria. Bom, são vários lugares de provas, a gente não consegue estar tudo ao mesmo tempo, a gente acaba selecionando onde quer estar em loco, mas consegue acompanhar tudo que está acontecendo nos jogos via digital, sabendo os resultados, onde está acontecendo medalha, onde não está, como que foram as performances, os resultados, e isso também o trabalho das confederações, no caso aqui da nossa imprensa brasileira, das suas assessorias de confederações, a gente vai conseguindo agregar mais material para você, torcedor, poder acompanhar tudo conosco por aqui. O sistema assim, da imprensa em si, aqui o apoio à imprensa, é bem desencontrado, não está das melhores, mas também isso é um pouco comum nos grandes eventos, não só em Jogos Pan-Americanos, em outros grandes eventos mundiais, pré-olímpicos, até mesmo em Olimpíadas isso acontece um pouco. O sistema de transporte exclusivo da imprensa também aqui em Santiago não tem sido redondo, tem muito atraso, muitas vezes não aparece, como aconteceu comigo ontem no jogo do vôlei, na semifinal do vôlei feminino que acabou depois das 11 da noite. Teoricamente teria um ônibus saindo às 11, ele não apareceu também, mas a gente vai, né, contornando as dificuldades para fazer a cobertura. O sistema público de transporte de Santiago funciona muito bem, dá certo. O que tem acontecido com o metrô em particular? Por exemplo, ontem para o jogo do vôlei, a linha 2, que dá acesso ao parque aqui da Arena do Vôlei, continuou funcionando por 1h30 após o jogo, né? Ele estendeu o horário dele, mas só na linha dele. Então os torcedores poderiam ir a algumas estações dessa linha e depois teria que seguir
ou com Uber, carro, táxi, ou os ônibus. Os ônibus continuam circulando na madrugada. Então, assim, tudo vai se adequando. Diferente do que foi em outras competições, que muitas vezes todo o sistema de transporte público funciona às 24 horas durante o período de competição, aqui em Santiago está tendo alguns ajustes só. O metrô, por exemplo, a maioria para no seu horário normal, sem extensão em dias de competição. São algumas estações ou linhas determinadas apenas, mas os ônibus continuam funcionando. Mas de forma geral, os jogos estão acontecendo, o pessoal está se divertindo. As arenas agora, quando vai chegando semifinais e finais, estão mais cheias do que estavam no começo. Só que tem uma situação aqui interessante. Ontem, as áreas, né, comuns dos jogos, lá no Estádio Nacional principalmente, estavam bem cheias. Hoje já voltou a estar bem mais vazio, mais tranquilo. O pessoal está escolhendo um ou outro dia para encher mais. Até ontem estava muito mais cheio do que no final de semana. A gente volta com mais notícias aqui de Santiago, contando um pouquinho dos bastidores do Pan-Americano 2023.